Você já parou para pensar na importância da eletricidade? A gente vai viver sem ela, né? Sem ela, a gente estava lascado. Eu não estaria conseguindo fazer esse programa aqui, conversar com você. A gente não conseguiria conversar todo dia junto. Mas para produzir energia para o nosso país, né, e atender a todos de diversas formas, a gente tem que lembrar, nós mostramos aqui, a energia, né, a importância das hidrelétricas, da energia eólica, da energia solar. Hoje a gente vai falar de energia nuclear, é uma outra alternativa que existe no Brasil. A gente vai entender junto um pouquinho melhor sobre como funciona, né, esse sistema nuclear. Reportagem na tela do BG. Era o ano de 1972, quando o Brasil começava a construir sua primeira usina nuclear na cidade de Angra dos Reis, no litoral do Rio de Janeiro. Começam a ser erguidas as estruturas do edifício do reator. Em forma cilíndrica, ele terá 75 metros de altura e 36 de diâmetro. 13 anos depois, a usina chamada de Angra 1 começava a gerar energia e o Brasil já projetava sua segunda usina nuclear. Angra 2 começou a ser construída em 1976, mas passaria a operar comercialmente somente em 2001, ou seja, 25 anos depois. Nesse período, a terceira usina nuclear do país saiu do papel. Só que até hoje, mesmo depois de quase 40 anos, Angra 3 não foi concluída. Com 2 usinas em operação, a energia nuclear representa apenas 2,5% na composição da matriz energética brasileira. Uma fonte de energia firme e limpa, que pode ser uma solução para a transição energética, mas que ainda gera polêmica e divide opiniões. Isto por conta de acidentes nucleares que foram notícias no mundo todo, como a explosão de Chernobyl, na época União Soviética, que deixou a população exposta à radiação, e o acidente nuclear de Fukushima, no Japão, onde reatores de uma usina explodiram após um terremoto e uma tsunami. Isso faz com que a gente tenha um problema muito grande da aceitação pública, né? A energia nuclear ela enfrenta esse problema por conta da preocupação da segurança e desse legado desses acidentes, né? Então, ela realmente pode dificultar o desenvolvimento das usinas nucleares. Inaiá, que faz parte do COP, um dos maiores centros de ensino e pesquisa em engenharia da América Latina, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, explica que a energia nuclear tem ainda alguns pontos que desafiam a ampliação do setor. Por que a energia nuclear tem um percentual pequeno? Porque a gente não faz uma usina nuclear da noite para o dia, né? São requeridos esforços governamentais e do Brasil, de uma forma geral, para que a gente tenha mais uma usina. Mas, hoje em dia, com as tecnologias avançadas nucleares, que são os reatores de pequeno porte, os SMRs, a gente está caminhando para que a gente tenha uma matriz energética diversificada com um percentual maior da energia nuclear, que é consenso mundial, que é a energia firme dentro de todas as energias que fazem parte da matriz energética. O presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento das Atividades Nucleares também concorda que a energia nuclear é uma fonte segura e firme. Isto é, essa energia não depende de nenhum fator da natureza, gerando eletricidade com emissão zero de gases de efeito estufa. E destaca ainda o quanto o país tem potencial para fornecer urânio para a geração de energia. As usinas nucleares do Rio de Janeiro têm no minério o seu combustível nuclear para produzir energia elétrica. Nós temos a 7ª maior reserva de urânio do mundo, né? E só 3 países dominam o ciclo do combustível nuclear: Brasil, Estados Unidos e Rússia. Agora lançou um programa que é aumentar o nível de solar e eólica, que vai trazer mais intermitência. Tivemos um apagão aí no outro dia. Ninguém vai assinar que foi a intermitência eólica, né? Mas todo mundo sabe que as variações provocaram muito forte. A nuclear, por exemplo, durante o apagão, continuou funcionando.
O Rio de Janeiro, o impacto foi mínimo. Recentemente, o deputado federal Júlio Lopes, que preside a Frente Parlamentar de Atividades Nucleares, esteve na Áustria, na Conferência Geral da Agência Internacional de Energia Atômica, e participou de reuniões com empresas do setor nuclear para planejar como viabilizar novos projetos de mineração de urânio no Brasil. O próximo passo, ele explica, é fazer um projeto do ciclo nuclear brasileiro para financiar as ações. O que nós pretendemos que financie todo o programa da Marinha, o programa dos SNRs, os que são os Small Nuclear Reactors, que são reatores modulares, e também todo o programa de desenvolvimento e conclusão da obra de linha da Angra 3, como o presidente dizia também, a recuperação de Angra 1, baseado nos contratos futuros de exportação de urânio como securitizador das operações que o BNDES poderá fazer com a Agência de Fomento Internacional. Inclusive, a energia nuclear pode ter um papel importante na transição energética justa. Para o presidente da Eletronuclear, o Brasil deve seguir o caminho de países desenvolvidos que estão investindo no setor. Não existe transição energética sem a participação da energia nuclear. Isso não é uma decisão, nenhum discurso brasileiro. Os maiores países mais avançados tecnologicamente estão retomando o seu programa nuclear de maneira efetiva. Como exemplo, posso citar a Inglaterra, a França, de uma maneira muito forte, e o próprio Estados Unidos. Então, a gente vê que a transição energética, que a gente pensa numa economia de baixo carbono, sem energia nuclear, ela não vai se materializar. Já Inayá destaca ainda a eficiência dessa fonte e o quanto ela pode ser uma alternativa para garantir a segurança energética. A nuclear ela é altamente eficiente na produção de eletricidade, porque ela tem uma pequena quantidade de combustível nuclear, podendo gerar uma grande quantidade de energia elétrica por um longo período de tempo, né? Sem falar que as usinas nucleares elas fornecem também uma fonte constante de energia independente das condições climáticas, né? O que a torna uma fonte confiável de energia de base, né, para complementar as outras energias intermitentes. Mas custos, riscos e o acesso à matéria-prima ainda tornam difícil sua expansão. Ainda assim, as usinas nucleares brasileiras seguem contribuindo para a segurança energética e proporcionando geração de energia, mesmo que não faça chuva ou sol. E termina